Vamos para mais uma leitura intuitiva energética no dia de hoje. Lembrando que essa leitura é atemporal. Se você chegou até aqui, vai ter uma mensagem para você. Não é coincidência, não é por acaso, tá, gente? Sempre tem uma mensagem para você se você está naquele lugar. Então, se você abriu esse vídeo e está aqui, alguma coisa aqui vai te servir. Se não servir, você pega o que ressoa com você, o que não ressoa, joga fora, tá bom? Vamos lá? Você se esqueceu de quem você é, mas você não se esqueceu de quem você é por acaso. Você só foi se afastando aos poucos sem perceber. Não foi uma ideia consciente, mas foi um padrão silencioso, um ajuste fino na sua frequência que foi se repetindo todos os dias. E agora você sente como se alguma coisa estivesse faltando. O problema é que nunca foi o que você fez. Foi o que você começou a sustentar energeticamente na sua vida. Pensamentos pequenos, crenças limitantes, dúvidas constantes. Sabe, gente, como se fosse um ruído de fundo que nunca desliga na nossa cabeça? E aos poucos você deixou de se reconhecer. Você não perdeu a sua essência. Você apenas saiu da sintonia dela. Como se fosse um rádio que está mal ajustado e que está captando interferência, sabe? Mas a sua frequência original ainda está aí, esperando você voltar. Existe uma versão sua que nunca se perdeu. Ela não foi tocada pelo medo, nem pelas experiências difíceis. Ela permanece intacta em um nível quântico na sua consciência que você deixou para lá. Sabe, um campo puro, coerente, alinhado com a sua verdade? Esse campo é que está te chamando, é essa versão que está te chamando agora. É isso que eu sinto nessa mensagem. Você sente isso nos momentos de silêncio, se você perceber. Quando alguma coisa dentro de você diz, isso aqui não sou eu. Esse incômodo não é fraqueza, é uma lembrança. É a sua essência tentando gritar, tentando surgir, emergir. E você abafando, como sempre, tentando esconder, tentando calar. O mundo ensina a gente a se adaptar, né? A caber nos espaços para agradar as pessoas, para evitar conflitos. Mas cada vez que a gente se afasta um pouco mais de nós mesmos. E o retorno agora se faz necessário na sua vida. Lembrar quem você é não é um processo mental, gente. É energético. Não vem de pensar mais. Vem de sentir mais. De silenciar o excesso de barulho para ouvir aquilo que é essencial. Porque a vida não grita, a vida sussurra. Na física quântica, gente, tudo é vibração. Então, você não atrai aquilo que você deseja, mas você atrai aquilo que você sustenta. Eu canso de falar isso aqui. Então, observa. Qual frequência você tem alimentado? Porque isso está criando a sua realidade. Você não precisa se reinventar. Você precisa se reencontrar. Remover camadas, soltar pesos, dissolver aquelas ilusões, como se você fosse limpar um espelho que está empoeirado. A imagem sempre teve lá a sua essência, mas você cobriu ela de poeira, deixou que a poeira cobrisse, por não limpar, não querer enxergar a sua própria imagem. Eu lembro uma pessoa que eu atendi, que fez o atendimento comigo, que ela chegou completamente desconectada de si mesma. E ela achava que todo problema estava fora. Todo o problema da vida dela era isso, aquilo. Ela me mandou um resumo, né, da situação atual dela, com um monte de argumentos para tentar provar que ela era uma vítima. E quando ela recebeu o relatório com o que os mentores falaram, né, que foi dito lá para ela fazer e por que ela sentia, por que as coisas aconteciam da forma que aconteciam na vida dela, ela ficou revoltada, ela não gostou, ela achou que era absurdo, aquilo não tinha nada a ver com ela. Só que depois de um tempo que ela refletiu sobre aquilo que ela leu no relatório,
ela me mandou uma mensagem dizendo que estava chorando porque tudo aquilo que ela disse para mim no e-mail anterior, ela tinha se arrependido porque ela viu que realmente ela só não queria ver a verdade que estava escrita ali. Era muito dura para ela. Então ela precisava colocar a culpa nos outros. No caso, nesse relatório que ela tinha mandado fazer e que não tinha nada a ver com ela, mas que de repente, depois que ela começou a querer enxergar, era tudo que ela precisava ouvir. Ela estava sem direção, ela estava sem clareza, ela estava se sentindo perdida na própria vida, mas ela não queria ver. E aí, quando ela fez o relatório, ficou muito evidente, ela não precisava encontrar um caminho, ela precisava lembrar de quem ela era. E é isso que essa mensagem aqui quer dizer para você hoje. Lembre de quem você é, porque você se esqueceu. Quando essa pessoa começou a se reconectar com a essência dela, tudo ao redor na vida dela começou a se reorganizar. Aí as decisões ficaram mais claras, as relações dela mudaram, novas oportunidades surgiram. Não, gente, porque o mundo mudou, mas porque ela mudou a frequência que ela sustentava. Ela limpou esse espelho que estava empoeirado e começou a olhar para ela mesma como ela era. Porque muitas vezes a gente não quer enxergar quem nós somos. Não quer aceitar. Quer ser uma pessoa totalmente diferente do que a gente é. Isso não quer dizer que a gente está perdido. A gente está em processo de esquecimento temporário. E tudo na sua vida agora está te empurrando para lembrar. Essa é a mensagem hoje para você. Mesmo os desafios têm esse propósito. É de te trazer de volta a quem você é. Para de buscar fora as respostas que já estão dentro de você. Você não precisa de mais informação. O que você precisa agora é de mais conexão. Conexão com a sua essência. Porque saber não transforma. Sentir transforma. E já existe um ponto dentro de você onde tudo faz sentido. Mas ele não está sendo acessado. Porque a pressa não deixa. A ansiedade não deixa. O excesso de estímulo não deixa. Ele só se revela na presença, no agora. Quando você parar para enxergar. E cada vez que você se escolhe, você retorna um pouquinho mais para si mesmo. Cada vez que você se escuta, você fortalece a sua identidade energética. E isso, gente, muda tudo. O esquecimento de si mesmo é sutil. A gente não percebe, mas o reencontro também é. Ele não acontece de uma forma explosiva. Ele acontece em pequenos alinhamentos diários, que com o tempo transformam tudo ao seu redor. Quando você não precisa convencer ninguém de quem você é quando você sustenta a sua verdade. E aí, essa verdade se impõe naturalmente, sem esforço, sem explicação, sem validação dos outros. A sua energia comunica antes das palavras, e isso é poder. Talvez você tenha se moldado demais, se adaptado demais, se calado demais. E agora existe uma pressão interna crescendo aí dentro. Sabe o que é isso? Isso é a sua essência pedindo espaço. Então permita-se mudar sem se justificar, permita-se voltar sem explicar. Nem todo mundo vai entender, e não precisa, gente. Mas quem vibra com a sua verdade vai reconhecer. E isso já é suficiente. Você não precisa carregar versões antigas de si mesmo, porque elas já cumpriram o papel delas. Só que elas não representam mais quem você está se tornando agora. Então soltar é necessário para que o novo se revele na sua vida. A sua alma não se esqueceu. Ela só estava esperando você silenciar o ruído. E agora você está começando a ouvir. E está começando hoje com essa mensagem. Isso não é coincidência. É um alinhamento. Existe uma força em você que não pode ser apagada. Põe isso na sua cabeça. Ela não pode ser ignorada, abafada, esquecida. Ela até pode, mas ela nunca vai ser destruída. Por quê? Ela sempre vai gritar mais alto, lá no fundo, até você entender. E hoje ela está mais presente do que nunca, aqui nessa energia. É quando você deixa de aceitar o mínimo e passa a sustentar o que você realmente merece, sem medo. E quando isso acontece, o mundo responde, porque a realidade é um reflexo da nossa frequência, gente. E quando a gente muda internamente, tudo ao redor se reorganiza. Então, dica para o seu dia hoje. Tira alguns minutos em silêncio e pergunta para si mesmo:
quem eu sou, sem as expectativas dos outros. Essa prática realinha a sua frequência com a sua essência e abre caminhos internos profundos. É um retorno para casa. Cristal do dia, ametista. Número da sorte, 11. Cor do dia, violeta. E incenso, lavanda. Tá bom? Eu espero muito que essa mensagem te ajude. Quem ficou até aqui, coloca para mim nos comentários de qual cidade você está me assistindo, que eu quero muito saber. E quem tiver interesse nos meus atendimentos, que são totalmente personalizados, voltados para a sua energia pessoal, mapa da abundância, leitura de alma, mapa astral védico, dentre outros, link sempre na descrição do vídeo. Beijo, te vejo amanhã.